Fala galera, seja muito bem-vindo ao Vlogs Fla, canal de notícias, enquete e reacts de tudo do nosso Mengão. E a verdade é que, primeiro, depois, você, Mengão, eu nasci pra te amar. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e não se esqueça de dar aquele joinha. E simbora para o vídeo, mas antes... Quem diria? Quem diria? E quem diria, hein? Quem diria? Desde 2021 você não via isso acontecer na Libertadores da América. Palmeiras perdeu em casa para o Cerro Porteño por 1-0. Resultado absolutamente inesperado. Hoje disse aos jogadores, muitos destes duelos que hoje ganhamos muitos duelos contra uma equipa que é forte, uma equipa que... grande parte do seu jogo tem a ver com o jogo direto, um pouco também à imagem dos últimos jogos que tivemos, quer no Paranaense, quer no Vitória, que foi jogos de bola longa, segunda bola, bola longa, segunda bola, e com certeza os jogadores do Flamengo, essa não é a melhor versão, segunda bola é a melhor bola longa, a nossa versão, mas é o que eu digo aos jogadores, temos de ter essa capacidade de lutar, mas quando tivermos a bola, metê-la no chão e jogar o nosso futebol. Com certeza que o nosso próximo jogo é o mais importante, que é contra o Palmeiras. Vamos estar extremamente focados no jogo de sábado. Depois vamos outra vez para o jogo da Libertadores e aí o terceiro jogo podemos aproveitar para rodar alguns jogadores e eu não sei se depois disso os jogadores internacionais vão embora. Eu, sinceramente, eu acho que tem que haver um bom senso, por exemplo, no jogo do Coritiba. Eu trabalhei em alguns países diferentes do Brasil e havia uma regra que 5 jogadores na seleção não havia jogo. Eu aqui no Brasil acho que também já existia isso. Porque isso é uma coisa do bom senso, que não podemos limitar uma equipa em 9 jogadores e depois querer que ela compita de igual para igual. Muito bem, melhores momentos agora da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes 1-0. O Flamengo já está classificado, o Flamengo já é primeiro do grupo, né? Aqueles 3 pontos contra o Milionários foi o São Paulo ontem no empate. Aqueles 3 pontos contra o Independente de Medellín vão cair na conta, mais cedo ou mais tarde. E o Flamengo já está classificado, já pensa aí na próxima fase da Libertadores da América. Mas hoje, a gente estava falando isso aqui, sejamos justos, né? Ficou longe daquela atuação, de repente se espera do Flamengo, mas também é calendário, alguns jogadores voltaram, mas outros desfalcam. A gente vai acabar entrando no mesmo cenário, né, Eugênio? Sim, é o mesmo cenário de dificuldades que faz com que o time não renda o futebol que a gente já viu ele render nessa temporada mesmo, sob o comando do próprio Leonardo Jardim. Mas... por outro lado, ao contrário do Palmeiras, o Flamengo tem uma das melhores campanhas na fase de grupos. Vai ficar tranquilo nessa reta final. Créditos para ESPN Brasil e link na descrição do vídeo. Bora lá. Da parada para a Copa, muito próximo ali da liderança, deixando uma sensação muito positiva para todo mundo. E aí, depois da Copa, é uma outra realidade, é outro campeonato, tudo vai ser diferente, vai ter mudança de elenco, vai ter um jogador chegando, um jogador saindo em todos os clubes, não só no Flamengo. Então eu acho que essa é a questão. Tá hoje muito desfalcado, o Arrascaeta faz muita falta nesse time, outros jogadores fora do ritmo ideal, o Paquetá voltando. Então, assim, ganhou o jogo de um adversário duro, um adversário que é o mais difícil do seu grupo. Sim. E tá classificado. Eu acho que assim, o resumo é esse, mas é uma queda, assim, ver o jogo do Flamengo hoje não é tão atraente quanto foi há um mês. Sim. É um jogo, como ele falou, assim, um jogo que tá nas últimas partidas contra o Atlético Paranaense, contra o Vitória, muito jogo de ligação direta. Hoje também, né? Muita bola no primeiro tempo, especialmente muita bola lançada pro Bruno Henrique na esquerda, tenta aproveitar a velocidade dele e tal. No segundo tempo foi um jogo mais controlado, mas o Flamengo sofreu muito, especialmente em bola aérea defensiva. Tem sofrido faz muito tempo, né? E aí, Que belo falava gol do do Pedro, né? Sacanagem. A bola pipocando ali, ele simplesmente inventou esse gol, né?
A maneira que ele se tapinha ali, ó. antecipa, ó, como ele já tira girando para finalizar. Isso assim, é coisa de quem E a finalização conhece, não é exatamente fácil. Não, pelo ângulo. pouco ângulo, assim, conhece muito de grande área, né, o Pedro. Então é legal. É bom destacar, natural dele. Assim, ele não era o favorito à convocação, mas alguma expectativa ele nutria, né? Normal. Então é normal que seja assim, então era o primeiro jogo. Ele faz esse gol aí, pegando de... Imagina a bicicleta, chaleira pelo ali, amor de Deus, né? Então, de fato, não era um jogo simples. Olha, cara, imagina se essa bola entra. Aí era para pagar outro ingresso. Só para ser o chato. Não, sensacional, mas só para ser o chato de plantão. Isso é sempre importante. É? Hoje é você? Na ausência do Jean, você Na pode ser ausência você. do Jean sou eu. Não enfeitou demais ali, não? Não vai objetivo ali de frente para a bola, para a cabeça. Ali é recurso. William, acho que ele ajeitou o corpo ali, foi uma pergunta. até tentou surpreender o goleiro. Acho que teria sido fantástico se a bola entra e acho que foi recurso mesmo, assim. Acho que não o culpo, não. Eu ia dizer que, assim, o Flamengo vai ganhar os 3 pontos, né? A Conmebol deve confirmar em algum momento. Dá para ser a melhor campanha. Dá para ser a melhor campanha. Tem Corinthians, tem Independente Rivadavia, são times que podem chegar a 16 pontos, Rosário Central, mas, assim, o saldo vai ser bom, dá para melhorar bem esse saldo na última rodada, inclusive. Então é possível ser o primeiro geral e acho que tem tudo para isso, né? Decidir com o Maracanã sempre cheio, com o time que o Flamengo tem, Com os convocados baita ainda, trunfo, né? A né? despedida dos convocados. Despedida dos convocados, vão jogar semana que vem, né? A Conmebol conseguiu junto à FIFA que a mesma exceção que a Champions vai ter, que essas competições tenham também. Então, acho que é a faca e o queijo na mão. fraco, Né? Adversário frágil. O Flamengo já é o primeiro colocado do grupo. O Flamengo está vivendo o que o Palmeiras vivia e o Palmeiras está vivendo o que o Flamengo vivia. Então tem uma inversão. E em algum Tem uma momento inversão. também, com um placar magro, a gente podendo debater numa primeira fase desempenho. A gente já citou aqui bola aérea exatamente. defensiva. Quantas vezes a gente sentou aqui para falar, venceu, mas de novo, atenção à bola aérea defensiva. Não venceu, porque dessa vez a bola aérea defensiva foi um problema. Então, assim, não é novidade. É o que quando a gente falou ali no comentário do Palmeiras, que a gente já adiantou que o Flamengo venceu, mas teve problemas, duas coisas. O primeiro tempo, de novo, você tenta se impor, você tem a posse, você cerca, mas falta acelerar. Mas também não cede chances. Chega. E aí falta movimentar. Mas, de novo, falta movimentar. O Carrascal, que eu sempre pego aquela atuação contra o Grêmio, que o Flamengo fez 1-0, mas não foi 1-0 para reclamar do que faltou, foi 1-0 que poderia ter sido muito mais. Aquela foi uma baita linda atuação. E ali você viu uma coisa que você parou de ver depois, o tanto de movimentação. Mas não tem um jogador, não tem outro. Mas o Carrascal, que para mim pode ajudar a explicar, o que se movimenta, o que faz jogar, o que aparece, o que ajuda nesse encaixe que está faltando para um último jogo associativo ali para chegar, ter uma bola um pouco mais de ultrapassagem, ter alguém chegando aí para pifar, para fazer achar o jogador para ter uma finalização um pouco mais clara. O Carrascal não se movimenta no último jogo, tropeço, não se movimenta hoje como poderia, e aí depois você fica muito naquela coisa da bola para o Bruno. Estica a bola do Bruno. O Jorginho vem, baixa um pouquinho para começar a tentar esticar a bola. O Jorginho já um pouco mais à frente, não está acontecendo o jogo de aproximação. Aí tem que baixar para ficar esticando bola, para ficar buscando um passe longo. Já não é exatamente o Flamengo de posse, de chegar, de pressionar. Então, faltou um pouco mais de criar chances de fato, transformar de fato o que era essa superioridade. Não sofreu no primeiro tempo. Sim, não sofreu. Aquela posse ali quase que vazia, estéril, arame liso. Isso é recorrente. Bola aérea, defensiva, sofrendo. É recorrente também. Só que aí, dessa vez, você tem ali, quando não era o Arrascaeta para salvar com a genialidade ou alguém, era o Pedro. Então, toquinho do Pedro, a genialidade. Então, tinha problema, mas venceu. Empilhando todas as coisas que o Abel Ferreira citou, calendário, parte física, Copa do Mundo e etc., o Flamengo conseguiu fazer o que dele se esperava num grupo mais difícil. E para jogar em casa no fim de semana, chegou um pé de estufado. O rival tropeçou e ele ganhou. O Flamengo já garantiu a primeira colocação, faltando uma rodada. Tinha o Estudiantes, que é um time mais forte, que um dos times mais fortes dos times que não são grandes candidatos ao título da Libertadores. Então, assim, é muito improvável, mas é uma zebra possível de ganhar a Libertadores. Se você quiser começar a elencar as poucas zebras que têm chance de tirar o título de uma equipe brasileira, principalmente de Palmeiras e Flamengo, o Estudiantes você coloca nesse pacote. O Flamengo já é o líder do grupo, vai terminar na primeira colocação. É óbvio que também não vai jogar diante de todo esse pacote o melhor futebol possível, mas está cumprindo o seu dever e se ganhar, essa é a grande questão. O jogo de sábado entre Flamengo e Palmeiras. Esse jogo leva o Palmeiras para uma situação
bem assim, não chega a ser uma crise, mas uma situação bem desconfortável para a paralisação do futebol de clubes na Copa do Mundo. E uma vitória do Palmeiras tira o Palmeiras completamente disso, se classificando na Libertadores mesmo em segundo lugar na próxima fase. Final, sim. E deixa o Flamengo em uma situação bem desconfortável, com a torcida pressionando, pedindo Porque se o Flamengo Luiz Henrique, vence, pedindo Danilo, que o Palmeiras também vence, dizem quer, mas quer ir para a Europa, tal, como disse o André hoje no Fala Fonte. Esse jogo de sábado, depois dessa derrota do Palmeiras, ele já era muito importante. Eu acho que ele ganhou uma importância ainda maior, William. Não sei se você concorda comigo. O Flamengo iria 34 e o Palmeiras faria 35, né? Jogo a menos. Isso. Por pontos perdidos, seria o líder. Hoje o Flamengo já está naquela do... Só depende de si para ser líder, né? Vai falar, porque tem um confronto direto e um jogo a menos. Mas e acho que sim. E também passa, independentemente de tudo que a gente está falando, a gente está tentando explicar o que poderia ser melhor, o que não funcionou, apesar da vitória. Mas independentemente disso, o jogo no fim de semana é no Maracanã. Sim. E assim, o Palmeiras chega pianinho, o Abel sem fala muito, precisando corrigir, o time não cria. O jogo de hoje não foi um fato isolado, Palmeiras. A vitória de hoje do Flamengo, sabe, dá moral, cansa menos. Então, todo o cenário aponta para o Flamengo, obviamente, saindo muito melhor. Vai muito além de 1-0 de um lado e da derrota do outro. É difícil explicar a quarta-feira sem olhar para o sábado, por mais que as competições não seja a mesma. E hoje, vamos lá, né? A gente está falando dos bancos, né? O Flamengo teve as mesmas dificuldades, mas o Palmeiras conseguiu, né? Menos dificuldades que o Palmeiras, por exemplo. Mas aí, lembra que eu falei do banco do Palmeiras? Aí vamos de novo pro banco do Flamengo. Aí você saca o Paquetá, saca não, né? Você coloca o Paquetá. Tem 4 jogadores que vão para a Copa do Mundo. Lino, De La Cruz. Aí você tinha ainda o Danilo, Alexandre. o Vitão, o Alexandro e o Saul. O Saul não está em boa fase. Ok, mas, né? Assim, aí você consegue. Aí o você... Flamengo tem muito mais volume. A diferença é muito, ainda mais comparando com os desfalques que o Palmeiras tem. E o Flamengo já teve, final de semana, o Flamengo teve vários desfalques, né? O Jorginho que jogou hoje não jogou, o Everton Araújo não jogou, o Luiz Araújo, que inclusive jogou hoje também, foi dispensado no final de semana. Aí é questão de lesão, o Arrascaeta está fora já há algum tempo. E veja bem, com esse elenco e com o rodízio que o Leonardo Jardim tem feito desde que assumiu, ele está sempre girando o time, ainda assim você vê dificuldade, você vê problemas físicos, você vê algumas posições que foram carentes. O jogo com o Atlético Paranaense, o Flamengo tinha muita dificuldade para escalar volante, né? Porque suspensão aqui, lesão acolá, e você vai sofrendo com isso. Então, mesmo com um elenco recheado como o do Flamengo, que a gente acabou de ver, tem muitas opções, ele chega nessa reta final antes da parada para a Copa do Mundo, também aos trancos e barrancos. Vem de resultados ruins, fora de casa, contra os outros rubro-negros, né? Contra o Vitória e o Atlético Paranaense. E hoje consegue uma vitória para respirar e dar uma motivação para o jogo importante que tem sábado com o Palmeiras. Porque para o Flamengo é o jogo sábado com o Palmeiras. O outro jogo da Libertadores, ok, é bom ganhar para ter, de repente, uma melhor campanha, mas se não ganhar também... mas dá para ganhar o Gênio em casa. Dá para ganhar e ser a melhor campanha da Libertadores. Mas não há uma preocupação como o Palmeiras vai ter a preocupação. O Palmeiras vai para o jogo de sábado pensando, tem que pensar hoje, tem que trabalhar hoje, também olhando para o jogo do meio de semana. E digo mais, Eugênio, se ganhar o jogo de sábado, no próximo jogo da Libertadores, não escala ninguém que vai para a Copa do Mundo. Exatamente. Ninguém. Sim, sem dúvida. É o prêmio de vocês. Sem dúvida. Pensem na Copa do Mundo. O time todo considerado reserva que assim talvez tenha jogador de Copa do Mundo. Não, vai ter. Eu tô pensando aqui até em minutagem pro jogo de sábado, né? Até fazendo as contas aqui. O Palmeiras não tem muito o que fazer, né? Ele tem basicamente o time que atuou hoje, salvo talvez o Maurício e tal, que você deu de sugestão. Ele não tem muito o que mexer. Agora, e são jogadores que já vem jogando na sequência. Agora, o Flamengo, por exemplo, hoje ele entrou com o Emerson Royal e com o Ayrton Lucas, ele já deu uma segurada no Alexandro, está com uma minutagem alta, e no Varela. Varela acabou entrando depois do segundo tempo, mas já deu uma segurada. Paquetá, se você quiser utilizar, não sei como é que ele está, o percentual de condição física dele nesse momento, mas ele também deu uma segurada, entrou no segundo tempo, certo? Tá voltando, não sei se está para jogar 90 minutos. Exatamente. Mas eles têm essa avaliação interna. Exatamente. O Lino também, porque aí você vai de Luiz Araújo. Luiz Araújo que já não tinha sido utilizado
no final de semana. O Everton Araújo jogou esse jogo, mas não jogou no final de semana. Ele fez esse também. processo hoje, ele tem feito em todos os jogos isso. Não que ele poupou jogadores pensando no Palmeiras. Ele tem girado o elenco e por isso é importante ter um elenco numeroso como o que o Flamengo tem, para que nesse momento a coisa aconteça. Foi um problema do Flamengo nos últimos anos, não em todos, porque em alguns ele foi muito vitorioso, mas em alguns desses anos, quando o Flamengo chegava ali final de outubro para novembro, porque o time abriu o bico. Estourado. Arrascaeta chegava estourado, Pedro chegou estourado, jogadores importantíssimos chegaram estourados. Esse ano tem mais opções e esse é o trabalho do Leonardo Jardim desde que chegou. Nunca repetir time, vai estar sempre girando e trocando para dar o mínimo de condição aos seus principais jogadores. Tem que fazer um intervalo. O Pedro foi poupado já em jogos de Libertadores. Como é que é? O Pedro foi poupado em jogos de Libertadores. Exatamente. Mais de um. Vamos fazer um intervalinho aqui no nosso linha de passe e eu sempre costumo dizer, você fala assim, você é muito paciente, mas né, tem que ser. Eu costumo dizer assim, vamos lá. O Flamengo está vivendo o que o Palmeiras vivia e o Palmeiras está vivendo o que o Flamengo vivia. Então tem uma inversão. E em algum momento também, com um placar magro, a gente podendo debater numa primeira fase desempenho. A gente já citou aqui bola aérea defensiva. Quantas vezes a gente sentou aqui para falar, venceu, mas de novo, atenção à bola aérea defensiva. Não venceu porque dessa vez a bola aérea defensiva foi um problema. Então, assim, não é novidade. É o que quando a gente falou ali no comentário do Palmeiras, que a gente já adiantou que o Flamengo venceu, mas teve problemas, duas coisas. O primeiro tempo, de novo, você tenta se impor, você tem a posse, você cerca, mas falta acelerar. Mas também não cede chances. E aí falta movimentar. Mas, de novo, falta movimentar. O Carrascal, que eu sempre pego aquela atuação contra o Grêmio, que o Flamengo fez 1-0, mas não foi um 1-0 para reclamar do que faltou, foi 1-0 que poderia ter sido muito mais. Aquela foi uma baita atuação. E ali você viu uma coisa que você parou de ver depois, o tanto de movimentação. Mas não tem um jogador, não tem outro. Mas o Carrascal, que para mim pode ajudar a explicar, o que se movimenta, o que faz jogar, o que aparece, o que ajuda nesse encaixe que está faltando para um último jogo associativo ali para chegar, ter uma bola um pouco mais de ultrapassagem, ter alguém chegando aí para pifar, para fazer achar o jogador para ter uma finalização um pouco mais clara. O Carrascal não se movimenta no último jogo, tropeço, não se movimenta hoje como poderia, e aí depois você fica muito naquela coisa da bola para o Bruno. Estica a bola do Bruno. O Jorginho vem, baixa um pouquinho para começar a tentar esticar a bola. O Jorginho já um pouco mais à frente, não está acontecendo o jogo de aproximação. Aí tem que baixar para ficar esticando bola, para ficar buscando um passe longo. Já não é exatamente o Flamengo de posse, de chegar, de pressionar. Então, faltou um pouco mais de criar chances de fato, transformar de fato o que era essa superioridade. Não sofreu no primeiro tempo. Sim, não sofreu. Aquela posse ali quase que vazia, estéril, arame liso. Isso é recorrente. Bola aérea, defensiva, sofrendo. É recorrente também. Só que aí, dessa vez, você tem ali, quando não era o Arrascaeta para salvar com a genialidade ou alguém, era o Pedro. Então, toquinho do Pedro, a genialidade. Então, tinha problema, mas venceu. Empilhando todas as coisas que o Abel Ferreira citou, calendário, parte física, Copa do Mundo e etc., o Flamengo conseguiu fazer o que dele se esperava num grupo mais difícil. E para jogar em casa no fim de semana, chegou um pé de estufado. O rival tropeçou e ele ganhou. O Flamengo já garantiu a primeira colocação faltando uma rodada. Tinha o Estudiantes, que é um time mais forte, que um dos times mais fortes dos times que não são grandes candidatos ao título da Libertadores. Então, assim, é muito improvável, mas é uma zebra possível de ganhar a Libertadores. Se você quiser começar a elencar as poucas zebras que tem chance de tirar o título de uma equipe brasileira, principalmente de Palmeiras e Flamengo, o Estudiantes você coloca nesse pacote. O Flamengo já é o líder do grupo, vai terminar na primeira colocação. É óbvio que também não vai jogar diante de todo esse pacote o melhor futebol possível, mas está cumprindo o seu dever e se ganhar, essa é a grande questão. O jogo de sábado entre Flamengo e Palmeiras. Esse jogo leva o Palmeiras para uma situação bem assim, não chega a ser uma crise, uma situação bem desconfortável para a paralisação do futebol de clubes na Copa do Mundo. E uma vitória do Palmeiras tira o Palmeiras completamente disso, se classificando na Libertadores mesmo em segundo lugar na próxima fase. Final, sim. E deixa o Flamengo em uma situação bem desconfortável, com a torcida pressionando, pedindo Luiz Henrique, pedindo Danilo, que o Palmeiras também dizem quer, mas quer ir para a Europa, tal, como disse o André hoje no Fala Fonte. Esse jogo de sábado, depois dessa derrota do Palmeiras, ele já era muito importante. Eu acho que ele ganhou uma importância ainda maior, William. Não sei se você concorda comigo. Não, o Flamengo iria 34 e o Palmeiras ficaria com 35, né? Jogo a menos. Isso.
por pontos perdidos, seria o líder. Hoje o Flamengo já está naquela do... Só depende de si para ser líder, né? Vai falar, porque tem um confronto direto e um jogo a menos. Mas e acho que sim. E também passa, independentemente de tudo que a gente está falando, a gente está tentando explicar o que poderia ser melhor, o que não funcionou, apesar da vitória. Mas independentemente disso, o jogo no fim de semana é no Maracanã. Sim. E assim, o Palmeiras chega pianinho, o Abel sem fala muito, precisando corrigir, o time não cria. O jogo de hoje não foi um fato isolado, Palmeiras... Créditos para ESPN Brasil e link na descrição do vídeo. Bora lá. Conta para o Flamengo, obviamente, saindo muito melhor. Vai muito além de 1-0 de um lado e derrota do outro. É difícil explicar a quarta-feira sem olhar para o sábado, por mais que as competições não seja a mesma. E hoje, vamos lá, né? A gente está falando dos bancos, né? O Flamengo teve as mesmas dificuldades, mas o Palmeiras conseguiu, né? Menos dificuldades que o Palmeiras, por exemplo. Mas aí, lembra que eu falei do banco do Palmeiras? Aí vamos de novo pro banco do Flamengo. Aí você saca o Paquetá, saca não, né? Você coloca o Paquetá. Tem 4 jogadores que vão para a Copa do Mundo. Lino, De La Cruz. Aí você tinha ainda o Danilo, o Vitão, o Alexandro e o Saul. O Saul não está em boa fase. Ok, mas, né? Assim, Aí você consegue. Aí o Flamengo tem muito mais volume. A diferença é muito, ainda mais comparando com os desfalques que o Palmeiras tem. E o Flamengo já teve. Final de semana, o Flamengo teve vários desfalques. Né? O Jorginho, que jogou hoje, não jogou. O Everton Araújo não jogou. O Luiz Araújo, que inclusive jogou hoje também, foi dispensado no final de semana. Aí é questão de lesão. O Arrascaeta está fora já há algum tempo. E veja bem, com esse elenco e com o rodízio que o Leonardo Jardim tem feito desde que assumiu, ele está sempre girando o time, ainda assim você vê dificuldades, você vê problemas físicos, você vê algumas posições que foram carentes. O jogo com o Atlético Paranaense, o Flamengo tinha muita dificuldade para escalar volante, né? Porque suspensão aqui, lesão acolá, e você vai sofrendo com isso. Então, mesmo com um elenco recheado como o do Flamengo, que a gente acabou de ver, tem muitas opções, ele chega nessa reta final antes da parada para a Copa do Mundo, também aos trancos e barrancos. Vem de resultados ruins, fora de casa, contra os outros rubro-negros, né? Contra o Vitória e o Atlético Paranaense. E hoje consegue uma vitória para respirar e dar uma motivação para o jogo importante que tem sábado com o Palmeiras. Porque para o Flamengo é o jogo sábado com o Palmeiras. O outro jogo da Libertadores... Ok, é bom ganhar para ter, de repente, uma melhor campanha, mas se não ganhar também... mas dá para ganhar o Gênio em casa. Dá para ganhar. Dá para ganhar e ser a melhor campanha da Libertadores. Mas não há uma preocupação como o Palmeiras vai ter a preocupação. O Palmeiras vai para o jogo de sábado pensando, tem que pensar hoje, tem que trabalhar hoje, também olhando para o jogo do meio de semana. E digo mais, Eugênio, se ganhar o jogo de sábado, no próximo jogo da Libertadores... Não escala ninguém que vai para a Copa do Mundo. Exatamente. Ninguém. Sim, sem dúvida. É o prêmio de vocês. Sem dúvida. Pensem na Copa do Mundo. O time todo considerado reserva que assim talvez tenha jogador de Copa do Mundo. Não, vai ter. Eu tô pensando aqui até em minutagem para o jogo de sábado, né? Até fazendo as contas aqui. O Palmeiras não tem muito o que fazer, né? Ele tem basicamente o time que atuou hoje, salvo talvez o Maurício e tal, que você deu de sugestão. Ele não tem muito o que mexer. Agora, e são jogadores que já vem jogando na sequência. Agora, o Flamengo, por exemplo, hoje ele entrou com o Emerson Royal e com o Ayrton Lucas, ele já deu uma segurada no Alexandro, está com uma minutagem alta, e no Varela. Varela acabou entrando depois do segundo tempo, mas já deu uma segurada. Paquetá, se você quiser utilizar, não sei como é que ele está, o percentual de condição física dele nesse momento, mas ele também deu uma segurada, entrou no segundo tempo, certo? Tá voltando, não sei se está para jogar 90 minutos. Exatamente. Mas eles sabem, eles têm essa avaliação interna. Exatamente. O Lino também. Porque aí você vai de Luiz Araújo. Luiz Araújo que já não tinha sido utilizado no final de semana. O Everton Araújo jogou esse jogo, mas não jogou no final de semana. Ele fez esse processo hoje. Quer dizer, ele tem feito em todos os jogos isso. Não que ele poupou jogadores pensando no Palmeiras. Ele tem girado o elenco e por isso é importante ter um elenco numeroso como o que o Flamengo tem, para que nesse momento a coisa aconteça. Foi um problema do Flamengo nos últimos anos, não em todos, porque em alguns ele foi muito vitorioso, mas em alguns desses anos, quando o Flamengo chegava ali, final de outubro para novembro, porque o time abriu o bico. Estourado. Arrascaeta chegava estourado, Pedro chegou estourado, jogadores importantíssimos chegaram estourados. Esse ano tem mais opções e esse é o trabalho do Leonardo Jardim desde que chegou. Nunca repetir time, vai estar sempre girando e trocando para dar um mínimo de condição aos seus principais jogadores.
Tem que fazer um O intervalo. Pedro foi poupado já em jogos de Libertadores. Como é que é? O Pedro foi poupado em jogos de Libertadores. Exatamente, exatamente. Mais de um. Vamos fazer um intervalinho aqui no nosso linha de passe e eu sempre costumo dizer, você fala assim, você é muito paciente, mas né, tem que ser. Eu costumo dizer assim, vamos lá. Fala, galera, um vídeo super top. Jogaço de bola, um jogo típico da Libertadores, mas aí, e Pedro, hein? Pedro ontem, com um simples toque, tira o zagueiro e marca aquele golaço. Na verdade, Pedro tinha que estar naquela seleção ali, porque ele tá jogando muito, tem sido muito importante para o Flamengo, e na seleção brasileira não tem nenhum 9 com essa qualidade não, hein? E o que vocês acham aí? Então é isso, galera. Siga a gente aí, Vlog Fla, né? Curta, comenta, compartilha aí, dá aquela força para esse canal que está se iniciando, tá? Vamos falar muito, tem muita novidade, tem muita coisa legal aqui no canal e eu conto com você. Um abraço.